O que sacrificarias para proteger a única coisa que mais amas, e se essa coisa acabasse por ser uma pessoa? Esta é uma história sobre duas pessoas que pensavam estar a lutar por um edifício, mas que, na verdade, estavam a lutar para regressar à vida, e mostra que esperar pelo momento certo, mesmo quando isso nos destrói, pode ser o maior ato de amor. As portas do elevador abrem-se e Claire Ashford já segura a carta de demissão que nunca enviará. É uma terça-feira de novembro de 2019, e a cidade de Boston tem a cor de estanho envelhecido do lado de fora das janelas do chão ao teto da Meridian Capital Group. Tem 34 anos, é diretora sénior de aquisições e dispõe exatamente de 6 dias para fechar o negócio que salvará a sua divisão ou acabará com a sua carreira. A propriedade é um edifício de 4 andares e utilização mista na Newbury Street, avaliada em $4.200.000, vazio desde que a herança de Edward Ashford, o seu pai, entrou em processo de sucessão há 8 meses. A ironia não lhe passa despercebida. É ela quem tem de o vender. O representante do comprador chega 12 minutos atrasado, o que já lhe diz alguma coisa. Depois entra o próprio homem e diz-lhe tudo o resto. Daniel Voss tem 40 anos, é cofundador da Voss Urban Development e tem reputação de transformar propriedades históricas subvalorizadas em espaços boutique lucrativos. Tem ombros largos e move-se sem pressa, como alguém que aprendeu que a urgência é uma fraqueza numa negociação. Aperta-lhe a mão e o aperto é firme, mas sem teatralidade. Ela repara na mão esquerda dele. Sem aliança. Repara que reparou nisso e arquiva a informação como um problema com o qual lidará mais tarde. Sentam-se frente a frente na sala de conferências envidraçada e a negociação começa da forma como todas as negociações começam, com ambas as partes a fingirem que têm mais opções do que realmente têm. Claire apresenta os comparativos. Daniel questiona a avaliação estrutural. Ela defende-a. Ele sorri, sem maldade, e diz que gostaria de marcar uma visita antes do final da semana. Ela diz quinta-feira. Ele diz quarta-feira. Concordam em quinta-feira. Ela não lhe diz que o edifício pertence à sua família há 31 anos. Não lhe diz que o pai abriu a sua primeira livraria no resto do chão, nem que ela passou todos os sábados da infância a organizar devoluções e a ler atrás do balcão. Não lhe diz que vendeu parece assinar um documento que declara oficialmente a partida do pai de uma forma que o funeral, de algum modo, não conseguiu. Mantém a voz firme e a postura fechada, acompanha-o até ao elevador no fim da reunião e observa as portas fecharem-se sobre o rosto dele, que é, pensa ela, um rosto muito inconveniente para um homem que precisa de encarar apenas como uma transação. Na quarta-feira encontra uma desculpa para passar de carro pelo edifício sozinha. Fica sentada no carro do outro lado da rua, na escuridão de novembro, a olhar para as janelas do segundo andar onde ficava o escritório do pai, e chora exatamente durante 4 minutos, que é o tempo que se permite desde que leu algures que o luto precisa de limites ou acabará por levar tudo consigo. Depois conduz até casa. A visita de quinta-feira muda algo que ela não planeava mudar. Daniel percorre o edifício em silêncio, tocando na moldura original do teto com uma das mãos, lendo o espaço como alguém lê um livro que já ama. Pergunta-lhe quanto tempo a livraria funcionou. Ela responde, 31 anos. Pergunta-lhe o que aconteceu ao inventário. Ela diz que a família doou a maior parte e guardou algumas coisas. Ele acena e não insiste. Mas para junto às escadas traseiras, diante do pequeno mural pintado que o pai dela encomendou em 1998, um mapa de lugares imaginários com pequenas etiquetas escritas à mão, Terra do Nunca, Nárnia, o Condado, e permanece ali durante um longo momento. Foi ideia dele, ouve-se ela própria dizer. Ele acreditava que as crianças precisavam de compreender que as histórias têm a geografia. Então Daniel olha para ela, não como um comprador olha para uma vendedora, mas como uma pessoa olha para outra quando percebe que está numa companhia inesperada. Diz, vou ser honesto contigo acerca de uma coisa. Ela prepara-se. Ele diz, cresci a 3 quarteirões daqui. Vinha a esta livraria todos os fins de semana quando tinha 11 anos. Teu pai deixava-me ler sem comprar nada. Nunca me pediu para sair. Ela permanece em silêncio por um momento. Diz, ele fazia isso com muitas crianças. Eu sei, responde Daniel. Tornei-me promotor por causa de edifícios como este. Porque compreendi cedo que um lugar pode guardar uma vida inteira dentro de si. Ela desvia o olhar para o mural e sente o luto erguer-se e acomodar-se numa configuração diferente, como móveis rearranjados numa divisão que de repente ganhou uma janela onde antes havia uma parede. Jantam juntos nessa noite,
oficialmente para discutir o calendário da inspeção, mas na verdade porque nenhum dos dois está preparado para abandonar ainda o edifício. Entre massa e uma garrafa de vinho que nenhum termina, ela descobre que ele construiu o primeiro projeto em 2009 com um empréstimo da mãe, que quase perdeu a empresa em 2015 quando uma parceria desmoronou e que tem vindo a reconstruí-la lentamente desde então. Ela conta-lhe sobre os 8 meses do processo sucessório, sobre a mudança da mãe para Portland e sobre como dorme 4 horas por noite e chama isso insônia quando, na verdade, é culpa. Ele pergunta por que culpa. Ela responde, porque sou eu quem o está a vender. Ele diz, ou talvez sejas tu quem o está a honrar ao garantir que vai parar às mãos de alguém que o tratará da forma certa. Ela não chora. E sente-se grata por isso. Estão parados no passeio em frente ao restaurante quando ele diz que gostaria de a voltar a ver, fora da negociação. Ela responde que isso seria um conflito de interesses. Ele diz, eu sei. Ela responde, pergunta-me outra vez daqui a 7 dias. Ele diz, está bem. Seguem em direções opostas e ela caminha 2 quarteirões inteiros antes de se permitir sorrir. A assinatura do contrato está marcada para a quarta-feira seguinte. Na segunda-feira de manhã, Claire recebe uma chamada do advogado da herança. Há uma complicação. Uma anotação na última alteração ao testamento do pai, escrita nos últimos 3 meses da vida dele e descoberta apenas agora, expressa o desejo de que, se o edifício algum dia fosse vendido, fosse primeiro oferecido a uma organização sem fins lucrativos e, caso nenhuma fosse encontrada em 90 dias, os lucros fossem distribuídos entre uma fundação de alfabetização e um fundo de bolsas universitárias, deixando apenas uma quantia modesta para a herança. Não é uma obrigação legal. É uma obrigação moral. E isso muda tudo. Claire fica completamente imóvel no escritório com o telefone na mão depois de a chamada terminar. Pensa no facto de o pai ter passado 31 anos a abrir espaço para pessoas que precisavam disso, de ter deixado um rapaz de 3 quarteirões dali ler gratuitamente todos os fins de semana, de acreditar na geografia da imaginação. Pensa no que significa ter tratado esta venda como um movimento de carreira, como uma transação, como um prazo para sobreviver. Pensa em Daniel. Liga-lhe. Conta-lhe o que descobriu. Diz que precisa de suspender a assinatura, que pretende passar os dias restantes do prazo a contactar organizações sem fins lucrativos para lhes oferecer prioridade. Diz que lamenta. Ele fica em silêncio por um momento. Depois responde, não peças desculpa. Ela ouve algo na voz dele que não é desilusão. É reconhecimento. Passa os 3 dias seguintes a fazer chamadas, a escrever propostas e a enviar e-mails dos quais não espera resultados em 72 horas. Na terça-feira de manhã, Daniel envia-lhe uma lista com 6 organizações sem fins lucrativos acompanhada de uma nota que diz: achei que talvez valesse a pena contactar estas, conheço os diretores delas, e ela percebe que ele já estava a pensar nisso antes mesmo de ela lhe ligar. De alguma forma, ele já sabia qual era a resposta certa. Na terça-feira à tarde, uma organização literária sem fins lucrativos chamada Open Pages Boston responde. São pequenos, recém-fundados e estão à procura de uma sede permanente. Podem reunir-se na quarta-feira de manhã. A reunião dura 2 horas. No final, os termos estão claros. A herança venderá o edifício ao Open Pages Boston por um valor reduzido, e a diferença irá para o fundo de bolsas especificado pelo pai dela, com uma cláusula que garante a preservação perpétua do mural original. Não é um negócio que salva a divisão de Claire. Não é um negócio que o diretor dela queria. Ela liga-lhe do parque de estacionamento e demite-se antes que ele possa reconsiderar o futuro dela. Fica parada no parque de estacionamento vazio com o telefone na mão e sente, inesperadamente, uma clareza absoluta. Daniel está à espera do lado de fora do edifício quando ela chega para entregar os documentos. Segura 2 cafés e tem a expressão de um homem que ensaiou alguma coisa e está a decidir se a deve dizer ou não. Ela conta-lhe que se demitiu. Ele diz que sabe, que ela mencionou uma vez o nome do diretor e ele tinha um contacto em comum. Depois diz, eu também tomei uma decisão. Ela espera. Ele explica que a Voss Urban Development irá cofinanciar a renovação do edifício para a Open Pages Boston, sem qualquer lucro, como um projeto de investimento comunitário. Diz, eu não me tornei promotor para possuir coisas. Tornei-me promotor para as proteger. Ela olha para ele sob a luz de novembro, que mudou desde aquela primeira terça-feira e agora parece mais dourada do que acinzentada, e pensa que passou 8 meses a tentar viver o luto da forma correta, a tentar honrar o pai através dos procedimentos certos, e descobre que a coisa mais honesta que fez foi ficar numa escada ao lado de um homem que se lembrava de como era ter 11 anos e sentir-se amado. Ela diz, ainda me deves uma pergunta. Ele responde,
Queres jantar comigo esta noite, sem agenda, sem prazos e sem conflito de interesses? Ela diz que sim. Nessa noite, durante o jantar, conversam até o restaurante ficar vazio à volta deles. Ela fala sobre o mapa de lugares imaginários e sobre o motivo pelo qual o pai acreditava nisso. Ele conta que a livraria foi o primeiro lugar da infância dele onde compreendeu que o estranho podia ser generoso sem querer nada em troca, e que isso moldou cada edifício que tentou proteger. Percebem que estão a falar sobre o pai dela, mas também sobre si próprios, sobre a solidão particular das pessoas que amam profundamente as coisas e têm medo de estar a fazê-lo da forma errada. 4 meses depois, em março de 2020, no dia antes de o mundo começar a fechar-se em quarentenas e distanciamento, Claire participa na inauguração reservada da sala de leitura da Open Pages Boston na Newbury Street. O mural está iluminado por uma luz quente. Há crianças sentadas em almofadas no chão com livros nas mãos. Daniel está ao lado dela e a mão dele encontra a dela sem cerimónia, de uma forma que não parece um começo, mas a continuação de algo que sempre foi verdadeiro. Quando a cidade reabre completamente, 1 ano e meio depois, já trabalharam lado a lado em mais 3 projetos de renovação sem fins lucrativos e mudaram-se para um apartamento com janelas viradas a nascente, onde a luz entra cedo e as estantes vão do chão ao teto e estão ligeiramente sobrelotadas. O edifício da Newbury Street torna-se, nos anos seguintes, um marco do bairro, o tipo de lugar onde as crianças descobrem que as histórias têm geografia e que estranhos podem ser gentis sem motivo. O nome do pai dela está gravado numa pequena placa de latão junto à entrada. Foi ela quem escolheu as palavras, ele abriu espaço. É a coisa mais verdadeira que sabe dizer, e acaba por ser também a melhor lição que aprendeu com ele. Gostou da história de hoje? Fique connosco só mais um instante. Diga-nos nos comentários, de que cidade está a ver este vídeo. Esta mensagem tocou. E se tiver ideias para novas histórias, partilhe, a sua sugestão pode tornar-se o próximo vídeo. Deixe um gosto se esta mensagem teve significado para si. Subscreva o canal para não perder os próximos vídeos. Se acha que alguém poderá gostar desta mensagem, partilhe. E se quiser apoiar o canal, veja os links na descrição. Alguns são links de afiliado, o que nos ajuda sem qualquer custo adicional. Muito obrigado por estar connosco. Até ao próximo vídeo.